Opa, como é que vocês estão, família? Já deixa o like aí. Caso queira ajudar de forma positiva o canal, o Pix está na tela ou descrição e vamos para o vídeo. E deixa o like, família, o vídeo vai acabando. Muito obrigado e falou. A vida corria normalmente, até que de repente, uma enorme fresta azul apareceu no céu, e a aura azul que emanava dela rapidamente se alastrou pelo mundo, chocando todas as pessoas, e logo nomearam essa aura como mana, e aqueles que tinham boa sensitividade com ela receberam uma habilidade especial pelos efeitos dela. Essas pessoas foram chamadas de despertados. Logo após, nunca mais aconteceu uma tempestade de mana. No entanto, a grande fresta permaneceu no céu, e quando finalmente as pessoas tinham se acostumado com a presença dos despertados, tempestades de mana, os portais começaram a aparecer por todo o mundo. Deles surgiram criaturas terríveis, que começaram a atacar todos. Deste ponto em diante, o mundo nunca mais foi o mesmo. A cena corta para o protagonista correndo, pensando que sua vida iria mudar por ter se tornado um despertado. Quando ele se vira, vemos que ele estava correndo de um golem de gelo, pensando que não gostaria de experimentar levar uma surra ou ser roubado de novo. Logo após, ele fortifica sua adaga e lança contra o golem, que parece não sentir nada. O golem, irritado, parte para cima dele e desfere um golpe que destrói o chão, e o prota acaba caindo nele. Enquanto caía, o prota reflete sobre como queria ser reconhecido e ter um amigo, e lamenta por ser apenas um inútil rank D, convicto que ia morrer, mas se recusava a terminar daquele jeito. De repente o golem escuta passos, e nos é revelado que o protagonista não morreu e usou seu poder para construir escadas para subir de volta. Emanando todo o seu poder, Golem tenta atacá-lo, mas o prota invoca seu poder e desfere contra o golem, finalizando ele. Após essa luta, o prota recebe uma mensagem dizendo que ganhou uma nova habilidade e que cumpriu os requisitos para ser um jogador, dando ao protagonista boas-vindas. A cena corta para o passado, com o protagonista correndo numa floresta, se lamentando por estar atrasado. Logo aparece duas pessoas esperando por ele. Duvon, que é o tanque principal do grupo, reclama do atraso de Shin, mas é retrucado por Jimin, a lutadora do grupo, que diz que o próprio se atrasava bastante no passado. Shin se desculpa pelo atraso e eles finalmente partem para encontrar o resto do grupo. Chegando lá, o prota se sente um pouco deprimido, pois não sabe se será útil, mas que certamente dará o seu melhor. Passando pelo portal, Shin é questionado por Doyeon, o assassino do grupo, se ele já esteve em uma dungeon antes. Shin diz que sim, mas que essa é a primeira vez dele como suporte, e começa a explicar a situação dos suportes para Doyeon. Por não terem habilidades de luta, os suportes precisam ser cuidadosos sobre suas posições, pois podem ser atacados fora de suas posições. Donil diz que Shin não precisa chegar perto, e só criar as adagas e lançar para ele no seu sinal. O prota questiona meio preocupado, mas Donil diz que ele não deve se sobrecarregar. Logo após isso, o mago da equipe, Lee, diz ter sentido a presença de um monstro e todos se preparam informação. Donil pergunta a quantidade e Lee diz que são 3 monstros pequenos e um grande, e que possivelmente é o boss. Donil estranha o aparecimento do boss nesta área e pergunta ao prota em quantos segundos ele faz uma arma, na qual ele responde 25 segundos. Donil diz que acabará com isso em 40 segundos. Rapidamente, os lagartos de cristais partem para cima do grupo, na qual Duvon se prepara e lança um golpe com seu escudo que levanta os lagartos. Jimin parte para cima de um dos lagartos e desfere um poderoso golpe contra um dos lagartos. Jimin avisa aos outros sobre a investida dos lagartos. O mago prepara magia, defendido pelo tanque, e finalmente a lança em cima dos lagartos. O prota fica impressionado com a força do grupo e rapidamente Shin cria uma adaga e lança para o assassino, que fortifica a adaga com um poder sombrio, e com um rápido golpe, ele finaliza o grande lagarto. Depois da batalha, eles se reúnem, e Shin fica impressionado com o trabalho em equipe do grupo. Shin começa a questionar sua força novamente, mas Donil diz que com sua habilidade ele poderá economizar muito, já que suas armas somem quando ele usa seu poder. Por este motivo ele precisava de um criador. Logo após ele elogia o bom trabalho do prota, que logo agradece. Quando o grupo finalmente decidiu recolher os espólios, de repente, eles sentem um terremoto. Era uma parede que havia se rompido formando uma entrada. Lee fica relutante ao entrar, mas Jimin e Duvon se animam, e com a permissão do mestre da guilda, eles partem pela entrada. A cena corta para a situação atual.
de quando Shin estava fugindo do Golem, e descobrimos que o Golem era indetectável e por isso, o grupo todo havia sido morto por ele. Enquanto Shin está correndo, o Golem desfere um grande golpe contra ele, que o lança para longe, jogando no chão. Shin se levanta ferido do chão, e começa a criar uma adaga. Ele lança a adaga no Golem, que nós já sabemos que foi ineficaz. O Golem desfere outro ataque que acaba desmoronando o chão com o Prota caindo no abismo. Enquanto cai ele reflete sobre o quão fraco e inútil ele é, que quando finalmente ele faz amigos, ele não consegue os proteger. E nesse momento que ele desperta sua habilidade e cumpre os requisitos para ser um jogador, prometendo que nunca mais isso acontecerá. Passando para o próximo capítulo, nos é explicado um pouco mais sobre o que aconteceu na luta contra o Golem. Enquanto o Prota estava caindo no abismo, ele recebe uma mensagem dizendo que ele tem uma nova recompensa. Ele a princípio não entende a mensagem, mas por estar ficando sem fôlego, acaba aceitando. Logo após ter aceitado, ele cria escadas para subir de volta e novamente se encontra cara a cara com o Golem. Ele recebe outra mensagem dizendo que ele irá herdar as experiências do seu save passado. Logo após, ele cria adagas de energia lançando diretamente no Golem, fixando-o no chão. O Prota questiona sobre memórias estarem fixadas em sua cabeça, quando de repente, o Golem reaparece atacar Shin, que se defende criando uma barreira com seu poder. O Prota percebe que o Golem não levou nenhum dano. O Golem quebra a barreira e o Prota usa de sua nova habilidade de ver seu save passado para enfrentar o Golem. Ele usa a habilidade grade espacial e cria diversas adagas de energia. Ele desfere elas no monstro que finalmente é destruído. Ele recebe a mensagem que o monstro é derrotado e se pergunta por que seu nome não apareceu na mensagem. De repente uma energia roxa sai do Golem e é pega pelo Prota, que se pergunta o que seria aquilo. O Prota começa a ver suas memórias do outro save, onde ele se vê em um mundo que havia sido destruído. Fora o que havia acontecido com o mundo, o Prota havia absorvido todas as experiências e os conhecimentos de sua vida passada. E mesmo se aquilo for o futuro, não será o futuro dessa vida agora. Shin abre a janela de status e diz que há algo que não conseguia ver em sua vida passada, dizendo que agora realmente havia virado um jogador. Jogador é um termo utilizado para aqueles que haviam sido escolhidos e obtiveram um despertar. De acordo com as memórias de Shin, jogadores ainda não existem nesse mundo, e daqui a cerca de 2 anos, um número pequeno de despertados serão escolhidos para virarem jogadores. Esses jogadores teriam acesso a uma tela azul desconhecida chamada console. E também receberiam recompensas individuais, como habilidades e força separados dos que tinham como despertados. Como o sistema causava um grande crescimento explosivo, a guilda de Shin rapidamente foi capaz de se desenvolver para uma guilda de primeira. Shin abre a janela e vê que a habilidade que havia usado no Golem era uma habilidade que nem mesmo tinha em sua vida passada. Ela se chama Absorção Mágica e ela acumula energia da mana contaminada de dungeons. Shin diz que estudará essa habilidade depois, já que agora precisa sair dali. A cena corta para a sede da Associação Hunter, onde 2 pessoas estão conversando. A mulher pergunta para o homem se é seguro deixar o Prota ir embora, já que é muito estranho que uma guilda que atacou uma dungeon não registrada, apenas o suporte Rank D havia sobrevivido, e até mesmo havia cuidado dos corpos e reportou para a associação, dando a entender que ele havia assassinado os outros companheiros, mas o homem diz que isso é um absurdo e mesmo que seja verdade, não é problema deles investigar isso. Ele se despede da menina e sai. Enquanto está andando, ele pensa no incidente do Prota novamente, achando estranho que durante o interrogatório, o Prota estava tranquilo para alguém que não tinha experiência em dungeons. Ele diz que não é algo que precisa se preocupar agora, mas dará uma olhada nisso. A cena corta novamente para Shin que está pensando no incidente que lhe acabará de acontecer. O portal que sua falecida guilda haviam entrado era um portal não registrado, mas ele lembra que todos haviam assinado o termo legal do portal e que até havia um carimbo de confirmação. Então ele imagina que existe alguém se passando pela associação ou a própria associação esteja envolvida neste acidente, já que sua guilda não era a única a passar por essa situação. Todas essas guildas haviam um tema em comum, todas elas
Haviam pessoas que se tornariam jogadores ou heróis no futuro, onde aparentemente, existe alguém tentando apagar a existência destes heróis. Shin decide para não ser pego, ele precisará esconder suas habilidades, onde ele terá 2 anos até a primeira seleção de jogadores para se preparar. Ele se pergunta se não há nenhuma habilidade que possa usar para se desenvolver até que ele encontra uma e o capítulo se encerra.